Oi, oi, meus amores, tudo bem com vocês? Vamos lá para mais um vídeo. Essa vez a gente vai falar um pouquinho sobre os modelos cosmológicos, a lei da gravitação e também os movimentos do nosso planeta Terra no universo. Bom, então vamos começar lá pelos modelos cosmológicos, né? Os dois mais conhecidos são o geocêntrico e heliocêntrico. O geocêntrico foi o primeiro lá, foi pensado um pouquinho por Aristóteles, lá na época da Grécia Antiga, onde ele tinha o ponto de visão, né, que a gente está aqui do nosso planeta Terra. E esse ponto de visão, quando você olhava para cima, quem que estava mudando de posição? O Sol, a Lua, as estrelas, e não nós. Nós estávamos sempre parados para uma percepção deles, né? Então, com isso, foi pensado que a Terra era o centro do universo. Aí o Ptolomeu veio com essa mesma percepção, melhorou alguns cálculos e ele teve o apoio também da igreja, dizendo que sim, o modelo geocêntrico era o certo, era o modelo válido. Então era aquele modelo que a Terra é o centro, lembrando que geo significa terra e cêntrico, centro. Então a Terra seria o centro do nosso universo e tudo passaria ao redor da gente, tá? Já o Aristóteles junto com Ptolomeu ficaram com essa ideia, né? Aí, alguns anos depois, veio o Copérnico. E o Copérnico, ele já foi contra toda essa ideia, dizendo que não. Quem era o centro do universo era o Sol. Juntamente com os cálculos que ele fez e Galileu Galilei, com a descoberta dele da luneta, foi possível comprovar que sim, o Sol era o nosso centro do universo, ficando assim esse modelo heliocêntrico, o correto para essa formação do sistema solar. Então, o modelo geocêntrico ele acabou sendo refutado, foi desconsiderado, jogado de fora, cancelado, né? E o modelo heliocêntrico ganhou força e tem força até hoje, com todas essas comprovações e fotos do universo que a gente tem fora. O heliocêntrico é o modelo mais certo. Ele teve ajuda, foi então Ptolomeu, ficou com o modelo geocêntrico, Copérnico com o modelo heliocêntrico. Tranquilo? Beleza? Então tá. O Johannes Kepler foi um cara que ele ajudou nessa questão do modelo heliocêntrico, porque ele conseguiu provar que as órbitas não eram circulares, e sim as órbitas eram elípticas. E as órbitas são aqueles trajetos que os planetas fazem em torno do Sol, comprovando mais um pouquinho o nosso heliocêntrico ali. Então, quem foi o Johannes Kepler? O cara que pensou, que conseguiu medir e calcular essas órbitas, colocando elas não como circulares, e sim como elípticas, tá? A gente continua um pouquinho mais falando desses estudiosos, desses cientistas, e a gente chega em Isaac Newton de novo, um pouquinho de Isaac Newton, e também falamos de Galileu. Os dois pensaram nessa lei da gravidade. Só que quem escreveu realmente ela foi o Isaac Newton. E ele coloca essa lei da gravitação, que os corpos são puxados para o centro da Terra. Então toda a sua gravidade, sua força vai ter uma ação para o centro. Por isso que quando a gente larga qualquer objeto, ó, ele vai cair e vai voltar para a posição de origem. Antigamente os gregos achavam que isso era a posição que ele tinha que estar naturalmente. Então por isso que essa palavra grave para eles, esse grave, significava a posição certa. Então por isso ficou lei da gravidade. A gravidade, o Galileu, com seus estudos, ele viu que, usando a torre de Pisa, aquela torre bem inclinadinha lá na Itália, ele fez um cálculo que ele pensasse tirando essa resistência do ar, os corpos cairiam ao mesmo tempo. Então a massa ela vai independer dessa gravidade, entendeu? Dessa resistência. A massa não vai ter muita alteração. Se ela estiver num lugar sem gravidade, ela vai ter o mesmo valor. O valor dela não muda. Por conta que essa resistência, ali você vê, elas vão cair juntas. O que vai interferir? A resistência e a gravidade, tá? Então, quando a gente fala de lei da gravidade, a gente fala de uma fórmula, que é aquela força igual a massa vezes gravidade.
né? Ou peso igual a massa vezes a gravidade. A massa, independente do lugar, o valor que for dado lá vai ser aquele. Então, se estou na Lua, estou em Júpiter, estou na Terra, a massa vai ser sempre igual, tá? A minha massa. Se eu estou lá, não vai mudar. O que vai mudar é o meu peso. Por quê? O peso é essa força que a gente puxa para o centro. Então, quando a gente quer descobrir esse F ou esse P na fórmula, a gente quer descobrir o peso, ou seja, a gente quer descobrir a força que age para puxar esse objeto de volta, tá? A gravidade no nosso planeta, ela sempre vai ser em torno de 9,8 ou 10, conforme o exercício que aparecer ali, mas geralmente a gravidade é um valor já, um vetor da física já estável, constante, tá bom? Aqui a gente vai geralmente buscar, vai ser essa força ou essa massa, com esses valores que a gente tem, tá bom? Opa, tá ficando escuro aqui, deixa eu abrir um pouquinho, né? Então, é isso que vai ter essa alteração, tá bom? Então, é isso de gravidade. Movimentos da Terra, pra gente não ficar tão extenso o vídeo. A gente vai precisar saber de 3 movimentos: rotação, translação e precessão. A precessão é a posição que a Terra fica. A Terra não fica retinha assim, a Terra fica inclinadinha, tá? E essa inclinação dela leva 26 mil anos para voltar à posição inicial, tá bom? Ela vai mudando essa inclinação, bem de levinho. Ela vai sempre em torno de 23 graus e meio, algo assim. A rotação gira em torno do seu próprio eixo e leva um tempo de 24 horas para acontecer. A translação, que ela gira em torno do Sol, ela vai levar um tempo um pouco maior, vai levar esses 365 dias aí e 6 horas. Por isso que a gente tem a cada 4 anos o ano bissexto. A gente pega essas 6 horas, soma, dá 24, formando um dia a mais, tá bom? A gente tem a formação das estações do ano. As estações do ano são formadas durante a translação e devido a essa inclinação da Terra, essa precessão. Então, quanto maior a incidência do Sol, maior será o clima dessa estação. Ou seja, a gente estará, quanto mais Sol a gente recebe, a gente estará na estação do verão, que é essa estação que a gente está se despedindo. Quanto menos incidência solar, a gente estará na estação do inverno, tá? As fases da Lua, elas vão acontecer num período de 28 a 29 dias do ano, né? Vai ser conforme essa Lua como a Lua gira em torno da Terra, ela vai recebendo maior intensidade na incidência solar, vai sendo mais iluminada, vai ficando na fase cheia. Menor iluminação, a fase nova. A cada 5, 6 dias ela muda essa fase dela, tá bom? E por último, e não mais importante, o eclipse. O eclipse solar, ele vai ser... o que é a palavra eclipsar? A palavra eclipsar é aquela palavra de ofuscar, esconder, tá? Então, quando ou a Terra ou a Lua ficam escondidas do Sol, vai formar esse eclipse. Quando a Lua está entre o Sol e a Terra, é o eclipse solar, tá? Então, quando a Lua encobre o Sol pra gente, o Sol é esse eclipse, tá? Então, vai ser o eclipse solar, o eclipse do Sol. Como aconteceu ontem, né, na nossa semana aqui, a gente teve esse eclipse lunar. A Terra escondeu o Sol da Lua. Então, a Lua se escondeu do Sol, formando esse eclipse lunar. Esse eclipse lunar, ele vai acontecer sempre com a Lua cheia, tá bom? Senão a gente não consegue ver aquela penumbra em volta da Lua. Tá bom, meus amores? O quiz tá bem tranquilo. A prof vai postar tudo para vocês usarem para estudar aí, tá bom? Beijo!